Fique atento. E eu quero pregar em João capítulo 4. Porque a última vez que preguei aqui, preguei em João capítulo 3. E hoje eu quero pregar em João capítulo 4, para que nós possamos terminar o pensamento que começamos na última vez que me levantei, com a graça do Senhor. É o texto da mulher samaritana, texto que você conhece bem. João capítulo 4 é o texto de Jesus em contato ali com a mulher samaritana. Nós vamos ler, é um texto longo, tá? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 26. Você vai acompanhar na sua Bíblia, mas eu peço que você acompanhe atentamente a leitura. É a palavra do Senhor que está diante dos nossos olhos. Leiamos então a palavra. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, João observa, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia aproximadamente. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Rapaz, olha aí. Senhor, disse a mulher, ela desconversa, né? Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Até aí, que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada, onde vamos, com a graça de Deus, entender esse texto e deixar esse texto falar aos nossos corações. Antes disso, eu vou orar. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor querido, por podermos ouvir a Tua voz, ler a Tua palavra. O Senhor deixou a Tua palavra para nós. O Senhor não nos deixou às cegas, às escuras, tateando como pessoas que não sabem para onde estão indo. Não, o Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor se revelou a nós.
O Senhor disse aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos saber. E nós queremos, através desta palavra, hoje, nesta manhã, nos aproximar de Ti, conhecê-lo melhor, ouvir a Tua voz, desenvolver um relacionamento mais profundo. E para isso pedimos que o Senhor realmente fale aos nossos corações. Eu sou um servo do Senhor, mas sou um vaso de barro. Nesta manhã que toda honra e toda glória sejam dadas somente a Ti. Nesta manhã que o nosso coração seja iluminado pela Tua glória. Que o Teu Espírito haja livremente, poderosamente no meio do Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem é adorando a Deus em espírito e em verdade. Adorando a Deus em espírito e em verdade. E eu prego essa mensagem hoje como uma continuação da minha última mensagem sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós pregamos em João capítulo 3 recentemente, e nós aprendemos ali algumas verdades sobre o novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E aqui Jesus está dizendo à mulher samaritana: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o tema hoje da mensagem é esse. E o pano de fundo dessa mensagem é a ideia que Jesus lança lá no fim do capítulo 2. Se você voltar a sua Bíblia aí 1 ou 2 páginas, no meu caso são 2, você vai encontrar Jesus dizendo, no final do capítulo, versículos 23 em diante, João dizendo, melhor dizendo, que muitas pessoas haviam crido em Jesus. Olha o versículo 23 do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram. Então você lê só esse versículo e você diz: isso é maravilhoso. Glória a Deus. Muitos creram em Jesus. Nós estaríamos com as mãos para cima, estaríamos dando louvores, estaríamos felizes, estaríamos trazendo a notícia de que muitas pessoas haviam se convertido, e afinal de contas é isso que nós fazemos, é para isso que pregamos, que evangelizamos, que viajamos para o norte do país, ou vamos à casa do nosso vizinho para dizer a ele que Jesus é o Salvador, e nós queremos que eles creiam. E aqui o texto diz que muitos creram. Só que se você ler o versículo 24, o texto diz que embora muitos tenham crido, Jesus não se confiava a eles. Porque Jesus conhecia cada um. Então as verdades aqui são duas. A primeira é que existe uma fé, existe um tipo de fé que as pessoas dizem ter, e elas têm de fato, mas não é a fé que salva, não é a fé que transforma, não é a fé que é fruto do agir de Deus no coração. As pessoas creram, mas Jesus mesmo não acreditava naquilo. E em segundo lugar, a Bíblia nos ensina nesse texto que Jesus nos conhece como ninguém mais. Jesus conhecia aquelas pessoas. O texto diz que Jesus conhecia o coração delas. Jesus mesmo sabe o que é a natureza humana. Então havia uma fé no coração deles, mas essa fé era insuficiente e Jesus sabia disso e por isso Jesus não acreditava neles. Os dois textos seguintes são duas conversas de Jesus. A primeira é de Jesus com Nicodemos e a segunda de Jesus com a mulher samaritana. E essas duas conversas vão mostrar essas verdades. De que havia uma fé, de que Jesus conhecia essas pessoas e de que só Jesus pode despertar em nosso coração a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que salva, a fé que transforma, porque existe uma fé que muitos têm, mas não é suficiente para agradar a Deus. Agora veja que na conversa com Nicodemos, Jesus falou uma coisa muito importante para ele. João capítulo 3, versículos 16 e 17. Você pode abrir lá se você quiser, mas é bem possível que você conheça o texto de cor. E a Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo, era Jesus falando para Nicodemos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, verso 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora perceba que essa verdade, ela é uma introdução para o capítulo 4. Porque Nicodemos era um fariseu.
E os fariseus entendiam que a salvação era para os judeus. E os judeus também tinham a ideia na sua cabeça de que quando Jesus viesse, ele não viria somente para salvar os judeus. Ele viria para destruir todas as nações inimigas. Todos os povos ímpios, todas aquelas pessoas que não se converteram, os infiéis, os incrédulos, os ímpios, os pagãos, os idólatras, eles seriam arruinados, eles seriam destruídos na cabeça do judeu. E aí Jesus diz para ele assim, olha, Deus amou o mundo. Ou seja, Deus não amou só os judeus. Jesus não veio só para os judeus. Jesus não veio para destruir as pessoas, a princípio. Ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu falar uma coisinha sobre a palavrinha mundo. Eu vou falar. O versículo 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E o versículo 17 também fala sobre mundo. É a mesma palavra aparecendo nos dois versículos. Algumas pessoas acham que mundo significa todas as pessoas do mundo de forma indistinta. A ideia da palavra mundo aqui não é essa. A ideia da palavra mundo significa a abrangência maior do que só o povo de Israel. Significa todos os povos, todas as nações, mas não significa todas as pessoas. Porque se significar todas as pessoas, veja o que diz o versículo 17. O final do versículo. Para que o mundo fosse salvo por ele. Se a palavra mundo significa todas as pessoas indistintamente, então nós temos que crer que todas as pessoas do mundo serão salvas. É a doutrina que é chamada de universalismo. Mas nós não cremos que todas as pessoas do mundo serão salvas. Quem vai ser salvo? Quem crer. Quem vai ser salvo? Quem se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então a ideia de Jesus falando isso para Nicodemos é explicar para ele que na verdade o Messias não veio só para os judeus. O Messias veio para todos os povos, para pessoas de todas as nações, de forma indistinta. E agora em João capítulo 4, nós temos exatamente essa verdade. Porque na cabeça dos judeus, sabe quem seria o primeiro povo destruído pelo Messias? Os samaritanos. E quem é a pessoa que Jesus conversa no capítulo 4? É uma mulher samaritana. Está entendendo? Então esse é o capítulo 4 de João. João está contrastando a mulher samaritana com Nicodemos e também está provando a tese de que Cristo é o Salvador do mundo. Lembra que lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nicodemos é um representante do povo judeu. Um daqueles que era, a princípio, o povo-alvo da obra do Messias. E a mulher samaritana não. Provando exatamente o que João 1, 11 e 12 diz. Então eu quero pontuar algumas verdades sobre a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, mostrando o que é adoração em espírito e em verdade, conforme Jesus disse para ela, nos versículos 23 e 24. Então, em primeiro lugar, a adoração em espírito e em verdade tem sua origem no coração do Pai, no coração do próprio Deus. Lembra, a fé dos homens, lá de João capítulo 2, era uma fé que Jesus não confiava nela. Mas a adoração que Jesus quer é aquela que vem do próprio Deus. Não que Deus está adorando, mas que Deus desperta no nosso coração, para que nós possamos adorar. Então aqui nós temos um contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana. Como eu disse, esse contraste causaria um grande espanto nos judeus. Principalmente uma vez que Nicodemos era um bom judeu. E a samaritana era alguém que era desprezada pelos judeus. Então o texto começa dizendo que Jesus estava indo de Jerusalém para a Galileia. Está lá no comecinho, no versículo 1. E o texto diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Agora tem um detalhe importante aqui. Quando você lê esse texto despercebido, você acha que aqui é uma questão meramente geográfica. Ele está indo para lá e tinha que passar por aqui. Mas não é isso. Na verdade, os judeus não passavam por esse caminho. Porque os judeus consideravam que era algo imundo pisar na terra desse povo, que era um povo incrédulo, um povo contaminado. Então, eles davam uma volta, irmãos, acredite se quiser, e eles andavam aproximadamente 80 quilômetros a mais, só para não ter que passar por Samaria. Os judeus não iam por Samaria,
Eles não gostavam de passar por ali. A rota aumentava às vezes em até quase 100 quilômetros. Mas eles faziam isso para poder desviar daquele lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus passa por ali. E que era necessário para Jesus passar por aquele lugar. A Bíblia diz que ele para no poço de Jacó, os discípulos vão comprar comida, ele fica ali, e nesse meio tempo vem a mulher para poder tirar a água do poço. Só que a hora é aproximadamente meio-dia, e ninguém tirava água do poço essa hora. Não, pastor? Não. Por que não? Em primeiro lugar, porque essa hora era a hora que o sol era escaldante. Em segundo lugar, que as pessoas que queriam tirar água, tiravam cedinho para poder ter suprimento de água durante todo o dia. Aquela hora não era uma hora comum das pessoas irem lá, mas é nessa hora que essa mulher vai, porque aparentemente ela era uma mulher que tinha algum problema, ela não queria ser vista pelos demais, ela não queria participar da comunhão, estar no poço junto com várias outras pessoas. Então ela escolhe uma hora onde só ela estaria ali, mas não sabia ela que Jesus estaria ali. E Jesus estava lá. E é nesse contexto, que Jesus aborda ela. E a conversa entre os dois começa. Tem alguns contrastes interessantes entre Nicodemos e a mulher samaritana. Primeiro, Nicodemos era fariseu. Era alguém importante. E a mulher? A mulher era samaritana. Ou seja, era de um povo desprezado. Segundo lugar, Nicodemos tinha uma identidade. Se você ler lá João capítulo 3, Nicodemos tinha, aparece o nome dele, né? Nicodemos, um dos principais dos judeus, e um fariseu. Agora, a mulher samaritana é só a mulher samaritana, nem o nome dela tem. Qual que é o nome da mulher samaritana? Você sabe? Nem eu, porque a Bíblia não diz. Ela é alguém sem identidade. Nicodemos era um homem. A samaritana era uma mulher. E talvez hoje para você, tranquilo. Mas naquela época não era assim. As mulheres, irmãos, tinham uma escola rabínica que dizia que as mulheres nem alma tinham. Na cabeça deles, as mulheres só serviam para reproduzir, basicamente. Mas as mulheres não tinham genealogias, não apareciam em genealogias, não testemunhavam em tribunais, o testemunho delas não era válido, mas é uma mulher sem identidade a pessoa que Jesus aborda. Então tem um grande peso isso. Uma outra verdade, Nicodemos era um mestre, e a mulher? Não sabia nada. Nicodemos tinha uma moral elevada. A mulher era uma mulher profana, era uma mulher imoral. Você vai ver daqui a pouco isso no texto, a gente já leu, aliás. Com Nicodemos, a conversa foi anônima. Que hora que Nicodemos foi falar com Jesus? De noite. Mas Jesus está conversando com a mulher samaritana meio-dia. Outra coisa, Nicodemos apareceu declarando a sua fé. A samaritana não tinha fé nenhuma a princípio. E por último, Nicodemos foi a Jesus. Agora aqui é diferente. É Jesus quem vai até a mulher samaritana. Porque a Bíblia não conta a história de homens buscando a Deus, conta a história de Deus buscando os homens. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então a grande lição é essa. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas por que ele deveria passar por Samaria? A resposta é que não é uma mera questão geográfica. É porque aquele era o propósito de Jesus. É porque Jesus sabia que aquela mulher estaria ali. E Jesus queria se encontrar com aquela mulher exatamente ali. Essa era a agenda do Pai. Era a vontade do Pai. Era a obra que Deus estava fazendo. Se você ler o capítulo 4, versículos 31 em diante, Jesus está dizendo, a minha comida, versículo 34, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava fazendo a vontade daquele que o enviou e realizando a obra daquele que o enviou. Por isso, era necessário passar por Samaria. Está entendendo? Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai. Fazer a obra do Pai. E a obra do Pai era buscar uma indigna e imoral mulher samaritana. Isso mesmo. A obra do Pai era buscar uma indigna e imoral mulher samaritana. Não um homem importante. Não um homem de valor, como Nicodemos. Não um homem que se achava melhor do que os demais. Não um fariseu cumpridor da lei. Não daqueles que achavam que já tinham tudo o que precisava e que seria aceito por Jesus de cara. Não, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
os indignos, os maus, os perversos, os imorais, os fracos, os pecadores, aqueles de quem nós nos afastamos, mas foram essas pessoas que Jesus veio buscar. Era necessário que ele passasse por lá. Ei, às vezes você acha que você foi salvo porque você é mais inteligente que os demais. Porque você entende, os demais não entendem. Porque você sim é um homem de fé, mas os demais não, são todos incrédulos. Você acha que você foi salvo porque você sim se arrependeu, e porque você sim é melhor do que os outros, e porque você sim conseguiu, e porque você sim tinha o coração sensível, e isso e aquilo outro. Na verdade, irmãos, é possível que você foi salvo porque você era um dos piores. E são essas pessoas que Deus está buscando. É possível que você e eu fomos salvos pela graça de Deus, não por causa daquilo que nós somos de bom, mas por causa daquilo que nós éramos de mal. Porque Jesus não foi buscar Nicodemos, mas foi buscar a samaritana. Então a primeira verdade que nós entendemos é exatamente essa. Jesus está buscando, Jesus está indo atrás daquele que está perdido de fato. E se nós somos salvos, talvez é porque nós éramos essas pessoas também. Mas de imorais, de perdidos, de perversos, de fracos, de indignos, de incrédulos, de ateus, de pecadores, Deus transformou-nos em filhos dele. Deus nos fez seus servos. Deus veio nos buscar. Então essa é a primeira verdade e a importante verdade que o texto está ensinando, quando ele diz que era necessário que Jesus passasse por ali. Uma outra verdade, a segunda verdade, é que a verdadeira adoração, a adoração espírita em verdade, é fruto do rompimento das barreiras humanas, versículos 7 a 10. Rompimento das barreiras humanas. A observação do versículo 9 é importante. Leia o versículo 9, a parte que está entre parênteses. Diz assim: os judeus não se dão com os samaritanos. Literalmente aqui, os judeus não comem no mesmo utensílio dos samaritanos. Não comem do mesmo prato. Não tomam a mesma refeição com essas pessoas. Tem um motivo para isso. Você lembra quando o reino do sul e o reino do norte se dividiram? Lá no Velho Testamento. O reino de Israel se dividiu em dois, sul e norte. E aí aconteceu que no sul ficou o templo de Jerusalém. No norte, porém, não havia templo. E eles resolveram construir um outro templo. E eles construíram um templo lá e as pessoas começaram a adorar aos seus deuses e eles se tornaram idólatras no reino do norte. Finalmente, a Assíria veio e levou o povo do norte para o cativeiro. E trouxe um outro povo para aquele lugar. E ali se tornou uma miscigenação. Eles não eram mais judeus puros, eles eram misturados. E os judeus tinham eles, então, como povo imundo. Como um povo separado por causa disso. Além de idólatras, era um povo miscigenado. Então as pessoas não se davam, eles não conversavam com aquelas pessoas. Agora, o texto está dizendo que Jesus disse para aquela mulher: me dá de beber. Jesus não carregava copo, não tinha consigo um balde, não tinha nada consigo. Ele iria beber do recipiente dela. Por isso o espanto dela. Mas os judeus não comem no mesmo prato que nós. Como que ele está pedindo para mim tirar água para ele? E ela ficou espantada. Mas Jesus está quebrando essa barreira. O evangelho de verdade quebra barreiras. Nós criamos barreiras. Os judeus e os samaritanos, havia entre eles uma barreira. E nós, por causa do pecado, erigimos várias barreiras entre nós. O pecado separou o homem de Deus. O pecado bagunçou a relação do homem consigo mesmo, com o seu semelhante e com toda a criação. Por causa do pecado, nós nos separamos. Quando Adão e Eva caem, a primeira verdade que acontece é que eles se escondem de Deus. A segunda verdade é que um começa a jogar a culpa no outro. Logo depois, no capítulo 4, nós temos o primeiro assassinato. Por quê? Porque quando o pecado entrou, houve uma separação. Separação da raça humana. Mas o evangelho restaura a comunhão com o Pai e restaura a comunhão conosco mesmo. E agora você consegue olhar para o seu próximo de outra maneira. Normalmente nós rotulamos pessoas, falamos mal de pessoas, nos afastamos de pessoas, criamos barreiras entre as pessoas, mesmo entre irmãos em Cristo, muitas vezes, mas o evangelho de verdade rompe a barreira. Jesus rompeu aquela barreira cultural, aquela barreira étnica, aquela barreira social, e ele foi até aquela mulher. E ele falou com ela.
Nós não podemos adorar a Deus em espírito e em verdade enquanto houver barreiras entre nós. Enquanto estivermos construindo muros. Jesus disse assim: quando você for adorar a Deus e trouxer a sua oferta, e lembrar que tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta. O que você faz? Vai lá. Reconcilie-se com o seu irmão, depois vem, e aí você oferece. E aí você faz a sua oferta. Porque nós não podemos adorar a Deus em espírito e em verdade com tantas barreiras. Com inimizade, com problemas, com panelas, com rixas. O evangelho rompe barreiras. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Terceiro lugar, essa adoração em espírito e em verdade consiste em contemplar o eterno e não o transitório. Versículos 10 a 14. Aconteceu aqui que Jesus falou para ela: me dá de beber. Ela diz: como que o senhor está pedindo para mim? E aí Jesus responde assim: se você soubesse quem está te pedindo, em vez de eu te pedir água, você me pediria. E eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. Uma água viva. É isso que Jesus falou para ela. E aí você percebe que ela disse o seguinte. É só você prestar atenção, estou dos versículos 10 a 14. E ela diz o seguinte: Senhor, versículo 11. Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? O que ela quer dizer, e o que ela entendia, e o que as pessoas entendiam quando falava de água viva? Algumas pessoas tentam dar alguns significados para a água viva. Algumas pessoas, eu já ouvi um pregador do Brasil dizer que água viva diz respeito a algo de conotação até sexual, que Jesus estava paquerando a mulher samaritana. Então, um monte de gente que compra os livros desse homem aí, vai na igreja dele e tal. Continuando, eu fico bravo. Água viva, na cabeça deles, é simples, é água corrente. Quando você ia cavar um poço, e você tinha que cavar, evidentemente, um poço fundo, em algumas regiões, você cavava bem fundo, e você encontrava, lá no fundo do poço, algum manancial de água corrente, os lençóis de água. Então a água ali era corrente, não ficava parada. Em poços, quando tem só uma pequena nascente de água, fica parada ali, é preciso tratamento, é preciso uma série de coisas. Mas quando é água corrente, então a água é sempre limpa, a água é uma água viva. Então quando a Bíblia diz água viva, foi isso que ela entendeu. E é por isso que ela disse assim no versículo 11. O poço é fundo. Como você vai tirar água viva? Porque você tinha que cavar bem fundo para achar água viva. E Jesus não tinha nada lá para fazer isso, evidentemente. Jesus não tinha nada na mão, mas ele estava prometendo água na cabeça dela do fundo do poço. E é por isso que ela estranha. Ela disse assim: Jacó foi quem cavou esse poço. Você vai cavar um poço melhor do que o poço que nosso pai Jacó cavou? E aqui então está a segunda verdade. Porque na verdade o contraste aqui não é entre os poços, é entre Jesus e Jacó. E o que Jesus está dizendo é que ele é maior do que Jacó. Ele é maior do que o ícone dos samaritanos. Jacó deu um poço de onde você bebe e volta a ter sede. Mas Jesus dá uma água que sacia e que sacia para sempre. Então a ideia aqui é que existe uma tensão entre o que é humano e o que é divino. Entre aquilo que termina e aquilo que é eterno. Entre aquilo que muitas vezes é até bom, mas Deus não quer dar para você e para mim o que é bom. Deus quer dar para você e para mim o que é perfeito. Então, há uma tensão entre o bom e o perfeito, o finito e o eterno, o humano e o divino, mas a verdadeira adoração é aquela que tira os olhos daquilo que é humano e coloca no que é de Deus. Tira os olhos daquilo que é finito e coloca no que é eterno. Tira os olhos daquilo que é meramente bom e coloca os olhos naquilo que é perfeito. A verdadeira adoração é essa. Então Jesus está dizendo para ela: sim, eu sou maior do que Jacó. Porque a água que Jacó dá mata a sede agora, mas você vai ter sede de novo amanhã. Eu sacio para sempre. O mundo é assim. Os pregadores vêm e dizem: olha, o mundo não satisfaz. O mundo satisfaz. Ele não satisfaz plenamente. Mas para os nossos anseios e apetites carnais, o mundo satisfaz muito bem. O problema é que amanhã você tem sede de novo. Amanhã você tem fome de novo. Amanhã você quer de novo. Por quê?
Porque ele satisfaz, mas só de forma passageira. Por isso que a Bíblia diz: o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então a verdadeira adoração aqui, a adoração em espírito e em verdade, é essa adoração. Adoração que contempla o eterno e não somente o transitório. E é isso que Jesus está dizendo para ela aqui nesses versículos. Ela pergunta: você é maior do que o nosso pai Jacó? E ele diz: aquele que bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede. Aquele que bebe da água que Jesus dá, nunca mais tem sede. Por que as pessoas que creem em Jesus não querem ir para o mundo mais? Porque elas não têm mais sede. Eu fico muito preocupado quando nós precisamos ficar inventando tudo quanto é tipo de coisa para poder segurar as pessoas na igreja. Senão elas vão para o mundo. Tem que fazer não sei o que para os jovens, senão elas vão para o mundo. Tem que fazer não sei o que para as senhoras, para os homens, para os adolescentes, para as crianças, para os casais. Se não, pastor, eles vão para o mundo. Sabe o que isso prova? Que eles nunca beberam da água que sacia para sempre. Porque aquele que bebeu não tem mais sede. Ele não quer mais ir para o mundo. Ei, quem experimenta Jesus descobre algo que é melhor. Ele está firme na rocha. Ele tem a sua sede saciada. Ele não precisa de mais nada. Ele encontrou tudo aqui. É por isso que muitas vezes nós estamos lutando para entreter pessoas que nunca se converteram de verdade. Porque quem se converteu não tem mais sede. Ele encontrou a fonte da água viva. E é assim com Jesus. Em quarto lugar, versículos 15 a 18. Adoração em espírito e em verdade é fruto de uma consciência de pecado. Veja que depois que Jesus diz: olha, eu dou uma água que sacia para sempre. A mulher diz assim, está lá no versículo 15: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela não entendeu o que Jesus falou. Ela achou que ele ia tirar uma água mágica, e ela ia tomar, e nunca mais ia precisar ir no poço. Parece muito com Nicodemos, quando Jesus falou para ele assim: importa nascer de novo. E ele pergunta: mas um homem, como que ele vai nascer de novo sendo velho? O homem pecador não entende coisas espirituais. Ele não consegue discerni-las. Ele não consegue compreendê-las bem. E ela não conseguiu compreender. Mas, na verdade, Jesus lançou uma isca. Quando ela falou isso, Jesus disse para ela: vai lá, chama teu marido. Ele lançou uma isca para ela. E aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E aí ele responde: você falou bem, não tem mesmo não. E esse que você vive não é seu. E os outros 5 que você teve antes também teve, mas agora já não tem mais. Ou seja, ela estava vivendo uma relação de forma ilícita com alguém, e todos os demais casamentos dela no passado também não deram certo. Eu sei que para nós hoje, no nosso mundo de hoje, o divórcio é normal. O Fábio Júnior, já ouviu falar? Um homem, ele tem muito divórcio na conta. Quem mais? Roberto Justus tem um monte. Esse povo famoso aí coleciona divórcios. E para nós é natural, a gente acha que é normal hoje nos nossos dias. Mas naquele dia, um divórcio era um motivo de vergonha terrível. E ela não tinha só um, ela tinha 5. 5 homens que no passado se relacionou, com os quais não se relacionou mais. Então Jesus está confrontando o pecado dela. Na verdade, para nós hoje, como eu disse, isso parece normal, mas naquela época isso era algo terrível, e Jesus confronta. Existe um tipo de evangelho que não confronta pecado mais. E existe um tipo de crente que não lida com seu pecado mais. Então ele vai na igreja domingo, ele adora a Deus, ele levanta as mãos, ele fecha os olhos, ele canta no louvor, ele fala bonito, mas durante toda a semana ele vive uma vida de pecado. E as pessoas acham normal. Por quê? Porque ele se veste bem. Por quê? Porque ele fala bem. Por quê? Porque ele canta bem, ou porque prega bem, e ele pode fazer todas essas coisas muito bem, mas se não tiver lidado com o seu pecado, não é digno. O evangelho de verdade confronta pecados. Tem pastores que dizem: eu não vou pregar sobre pecado. Poxa, o pessoal já sofre tanto, eu vou falar de pecado. O pessoal está cansado.
E eu vou falar sobre pecado, sobre arrependimento. Eu não vou falar sobre isso. Eu tenho que motivar as pessoas. Eu tenho que fazer elas se sentirem melhor. Elas têm que sair da igreja melhor do que entrou. Vamos fazer um louvor para que elas possam pular e levantar as mãos. Foi Ravenhill quem disse que estava cansado dessa música que faz os jovens pularem e não fazem mais as pessoas dobrarem seus joelhos diante de Deus em adoração. E eu concordo com ele. Por mais que tentemos negar, se você quer andar com Jesus, ele vai tratar dos seus pecados. E vai tratar com os meus pecados. E Jesus fazia isso. Está na moda agora pregadores. Eu mostrei um para minha esposa esses dias na viagem. E tem certo tipo de pregador que todo descrente incrédulo gosta de ouvir, depois fica postando lá as mensagens do cara na internet. Eu falo, como é que esse cara, que vive uma vida tão devassa, está ouvindo mensagem de pastor toda semana? E gostando e compartilhando. Simples. Porque esses pastores não confrontam pecados. Eles só te confortam. É muito bom. A graça de Cristo é maravilhosa. Você é incrível. E todos gostam de ouvir isso. Mas o evangelho de verdade vai tratar com nossos pecados. Uma outra verdade que está aqui, que é importante, é o fato do conhecimento de Jesus. João está mostrando que Jesus é Deus. É esse o propósito de João, está lá no capítulo 20. E aqui, mais uma vez, João está mostrando isso. Ele conhece as pessoas. A mulher não falou para Jesus que ela estava vivendo com alguém ou alguma coisa do tipo. Mas Jesus sabia a forma como ela estava vivendo agora e sabia o passado dela. Como? Como? Só há uma possibilidade. Jesus não é um homem qualquer. Jesus é Deus. E ele mostra claramente como conhece aquela mulher, como sabia tudo sobre sua vida, e ele deu detalhes ainda sobre isso. Agora, a conclusão, a lição aqui, é que não adianta querer ser o adorador enquanto se vive bem com os seus pecados. Crente peca, mas ele não está confortável com isso. Vou repetir, crente peca, mas ele não está confortável com isso. Nós fomos para o norte, diferente do que você pensou, nós não vimos onças, jacarés, seres não catalogados ainda pela biologia, voando por cima do rio, a gente não viu isso não. Mas teve uma coisa que eu vi muito quando eu estava no barco, uma era boto. Gente, boto é legal, hein? Eu achava que era boto cor-de-rosa só de nome, mas o bicho é rosa mesmo. Rosinha, rosinha, é bonito de ver, e ele ficava pulando lá e a gente ficava fazendo uma festa quando via os bichinhos aparecer, né? Um era o boto. E outro que a gente via muito na beira do rio era a garça, né? A gente via muitas garças ali. E o lugar todo imundo de lama, todo cheio de lama, todo barrento. Mas a garça branquinha lá no meio, assim é o crente. Ele está lá. Ele está no mundo pecador. Existe pecado ao redor dele. Mas ele vive no meio desse mundo sem se contaminar. Quando espirra uma sujeirinha nele, ele trata de se limpar logo. Esse é o crente. Esse é o crente. E é exatamente isso que Jesus está fazendo com essa mulher. Está confrontando ela sobre os seus pecados. Quinto e último. A verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade, a adoração que se aperfeiçoa só mediante o conhecimento de Deus. Versículos 19 a 26, e eu termino com esse tópico. O versículo 22 chama muita atenção porque diz: vós adorais o que não conheceis. Vocês adoram o que vocês não conhecem, é o que Jesus está falando. Há duas ideias pairando muito forte aqui. A primeira delas é a ideia do ritualismo, porque a mulher falou para Jesus assim: Senhor, tu és profeta. Jesus falou do pecado dela, ela mudou de assunto rápido. O Senhor é profeta. E algumas pessoas dizem que em Jerusalém que se adora, outros se dizem que é no monte. Aonde, afinal de contas, que nós devemos adorar? Tinha essa ideia enraizada de ritualismo na adoração que era muito forte. Por outro lado, havia muito forte a ideia do desconhecimento de Deus. Essa mulher não sabia nada, assim como muitos crentes hoje. Por isso você tem que fazer um instituto, viu? Dispensações, escatologia, evangelismo e geografia bíblica. Só matéria boa. R$ 65,00, aulas de sábado, professores qualificados. Continuando. Mas são qualificados mesmo, por que você riu? Oxe, está subestimando nossos professores aí. Então essas duas ideias são fortes. A mulher não tinha conhecimento de Deus, e a mulher baseava a sua adoração e a sua vida com Deus só em rituais vazios.
E aí Jesus diz para ela que, na verdade, ela deveria adorar em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente não entende o que é isso. Mas para ajudar a entender o que é adorar em espírito e em verdade, é só entender com que ele está se contrastando. Adorar em espírito é um contraste com o ritualismo, a adoração no templo somente. E adorar em verdade é um contraste com o adorar sem conhecer da mulher. Você entendeu? Então Jesus disse, olha, vocês adoram o que não conhecem. Tem que adorar em verdade. Vocês querem adorar só no templo. Tem que adorar em espírito. Adorar em espírito e em verdade. O templo para eles sempre foi um local de devoção. O templo era o lugar, na cabeça deles, aonde devia estar a presença, a manifestação da glória de Deus. Lembra? Primeiro Deus fez o tabernáculo, depois, finalmente, o templo de Salomão. Aí o povo do Reino do Norte fizeram o templo deles. Aí quando Nabucodonosor veio, ele destruiu o templo. Para eles, aquilo ali era uma tristeza. Por quê? Porque destruir o templo significa que não tinha mais a presença de Deus no meio do povo. Por isso que o profeta Ezequiel disse, foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque o templo tinha sido destruído. Então na cabeça deles era assim. Mas aí depois, quando eles mais uma vez reconstroem o templo, o que isso significava? Deus voltou a abençoar o seu povo. Sobre Zorobabel, Esdras e Neemias. E aí depois Herodes ainda reforma o templo. E era o templo dos templos de Jesus esse. Agora entenda, quando o tabernáculo foi construído e ficou pronto, Deus veio e se manifestou lá. Aí depois, quando o templo de Salomão ficou pronto, lembra? Deus veio e se manifestou de tal maneira que os sacerdotes tiveram que sair de lá. E foi aquele contexto que Salomão fez aquela oração bem famosa que a gente conhece bem. Só que quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que ele habitou entre nós. A palavra lá é tabernaculou. Literalmente significa que ele se tornou a manifestação de Deus entre os homens. Não era mais o templo. Enquanto Jesus estava aqui, ele era a manifestação de Deus. Ele era a presença de Deus no meio do seu povo. Só que Jesus subiu ao céu. Quem agora é o edifício, é o templo de Deus no mundo? Você sabe, você arrisca chutar? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6 diz que nós somos templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós somos o edifício que Jesus está construindo. Então nós somos o templo. A igreja hoje é esse local onde Deus é encontrado. Quando as pessoas perguntam aonde eu encontro Deus, nós devemos responder assim, você encontra no meio do seu povo, na igreja. O templo para nós, irmãos, no sentido de construção, ele é muito importante. Esse prédio aqui é muito importante. Mas se ele cair, para nós, isso não muda nada. Sabe por quê? Porque a igreja não é o edifício. A igreja somos nós. O edifício é onde a igreja se reúne. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, o templo vai ficar. Quem vai subir são as pessoas que adoravam a Deus nele. Está entendendo? Nós somos o templo de Deus hoje. Então, nós somos o local onde Deus é encontrado hoje. Nós somos os receptáculos da glória de Deus hoje. E como diz a Bíblia, nós ainda estamos em construção. Quando essa construção estiver completa, aí Deus vem e nos leva para Ele. Então entenda, quando a Bíblia diz que nós devemos adorar em espírito, é isso que ele está dizendo. O templo agora é só um local. A gente pode fazer culto debaixo de uma árvore, se for preciso. Desde que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esteja adorando, então existe o templo do Espírito Santo, existe a igreja, existe esse edifício, existe esse local aonde Deus se revela. E Deus se revela em nós e na nossa comunhão. Por isso que é importante o seu testemunho. O mundo vai ver Deus em nós. Não tem outro lugar. Segundo, adorar em verdade é um contraste com o desconhecimento de Deus. Porque quando você não conhece a Deus, a sua adoração se torna sincera, mas equivocada. Você sabia que tem como você estar sincero mesmo assim errado? Sabe disso, né? É muito possível que você esteja sincero. Você fala, não, pastor, mas eu estou fazendo de coração. E eu vou dizer, você está fazendo de coração errado. Mesmo de coração. Não basta ser sincero. Tem que conhecer a Deus para fazer do jeito que Ele espera que nós façamos. Tem vários exemplos na Bíblia que mostram isso. Quando Nadab e Abiú vieram oferecendo fogo estranho, podia ser de coração. Não, eu trouxe um fogo estranho de coração. E de coração eles foram fulminados na presença de Deus. Quando Uzá estava lá carregando a arca num carro de boi, poxa, era o melhor boi, era de coração. Mas de coração Uzá morreu quando tocou na arca.
Porque a arca devia ser carregada como? Nos ombros dos sacerdotes. Deus estabelece. E se você não faz o que Deus quer, você faz de coração, mas faz errado. Além disso, a adoração ignorante abre espaço para que nós adoremos os frutos da nossa imaginação, sabia disso? Eles adoravam, na verdade, deuses que eles mesmos inventaram. Nós adoramos o Deus que criou os homens, não o Deus que os homens criaram, porque os homens criaram um Deus. Mas nós adoramos o Deus que se revelou na Bíblia. E ele é muito diferente do Deus que a gente imagina com a nossa cabecinha pequena. Terceiro, a adoração ignorante abre espaço para a religiosidade vazia. A nossa vida com Deus vira um ritual. Então você vem na igreja domingo, não para adorar a Deus, mas para bater o ponto. Mas para tentar aliviar sua consciência. Mas para poder achar que diante de Deus você vai poder se vangloriar disso. Dizer, não Deus, eu sou pecador, mas eu fui na igreja todo domingo, hein, direitinho. Só perdia culto para ver a final da Copa do Mundo, e para votar, e quando meus parentes em casa. Mas fora isso, eu estava sempre no culto. E a gente acha que Deus vai nos aceitar por causa disso. Mas a adoração em espírito e em verdade não é assim. A adoração em espírito e em verdade é aquela que nos leva para a casa de Deus e nos faz adorá-lo, não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. Não por daquilo que Ele pode nos dar, mas por causa daquilo que Ele já nos deu. Nós reconhecemos aquilo que Ele é, a sua grandeza, a sua glória. Nós contemplamos isso e nós adoramos a Ele, tanto no templo como fora, em todo lugar. A nossa vida é uma vida de devoção. E no templo nós não fazemos coisas porque temos que fazer, mas porque amamos fazer. Amamos fazer. Já reparou que a gente canta muita música e às vezes a gente não sabe nem o que está cantando? É porque você não está adorando em espírito e em verdade. Já reparou que o pastor às vezes prega e ele sai, e você sai daqui e se perguntar ali fora, que fora? O que o pastor pregou? Você não lembra mais. Sabe por quê? Porque você não está em espírito e em verdade. Você foi cumprir o ritual. Mas adorar em espírito e em verdade é isso. Eu quero concluir dizendo que esse texto nos mostra algumas funções do Evangelho. O versículo 4 diz que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para cumprir a vontade do Pai. Além disso, os versículos 6 e 7 diz que o Evangelho é aquele que transforma, que procura os indignos, os perdidos, os pecadores. O Evangelho, versículos 7 a 9, quebra as barreiras e as separações. O Evangelho desconstrói os pensamentos errados, versículos 26 em diante. O Evangelho exalta Jesus acima de Jacó e acima de todos os outros. O Evangelho expõe a ignorância do homem natural, assim como expôs a ignorância dessa mulher. O Evangelho cura a ignorância do homem natural. O Evangelho confronta os pecados. O Evangelho corrige nossa visão religiosa errada. E o Evangelho, por último, deve ser anunciado, como foi por Jesus e pela mulher em Samaria, durante pelo menos 2 dias. É só você continuar lendo o texto aí. A mulher de Samaria foi, chamou as pessoas, vieram, e Jesus passa 2 dias ali, está no versículo 43, e só depois ele parte para a Galileia. Porque o Evangelho tem que ser pregado. Essa é a nossa função e obrigação. É assim que a gente adora a Deus em espírito e em verdade. A gente adora a Deus em espírito e em verdade quando somos alvo da graça de Deus, fomos despertados por Ele para adorar de verdade, quando na presença dEle nós somos arrependidos e quebrantados pelos nossos pecados, quando nós mudamos a nossa forma de pensar e de agir, quando nós entendemos que o que vem de Deus, do alto, é superior àquilo que vem dos homens, que normalmente é o que a gente procura. Tire os seus olhos do mundo e coloque em Deus. Tire os seus olhos das coisas boas e coloque nas eternas. E você vai descobrir a beleza, a glória que é andar com Jesus, adorando em espírito e em verdade. Eu quero orar mais uma vez, e aí a gente conclui. Eu quero te dar graças, Senhor, por esse culto, por esse momento, pela Tua palavra, ó Deus, a Bíblia, esse livro tão maravilhoso que nos instrui. E queremos pedir que o Senhor abençoe esta igreja, a fim de que sejamos, talvez, como aquela mulher. Pecadores, é verdade, falhos, caídos, miseráveis, desprezados pelos homens, mas alcançados pela Tua graça, transformados por Ti. Verdadeiros adoradores, pessoas que andam na Tua presença, pessoas que anunciam a Tua palavra, pessoas que se arrependem dos seus pecados, pessoas que se entregam ao Senhor. Nós queremos que o Senhor mude a nossa mente, mude o nosso coração, mude a nossa vida, para que nós possamos a cada dia viver
da forma como o Senhor é digno de que vivamos. Nós te adoramos por tudo em nome de Jesus. Amém.